Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do lugar de onde você está. Sejam todas, todos e todes bem-vindes. Eu sou a Dani Sampaio e nós estamos começando mais um Café com Produtores da Sim Cultura. Desde julho de 2020, a gente tem realizado uma série reunindo agentes culturais que atuam ou na cena negra, do teatro negro, ou que estejam sediadas ou sediados na região nordeste do nosso país. Então, em julho, quem abriu essa série foi o Gé Oliveira, do Coletivo Negro, que falou um pouco sobre os modos de produção do grupo inserido no Teatro de Grupo da cidade de São Paulo. Em agosto, a gente teve o prazer de receber o Luiz Antônio Júnior, de Salvador, Bahia, que falou um pouquinho sobre os modos de produção do espetáculo Pele Negra, Máscaras Brancas, que é uma produção da Escola de Teatro da UFBA, e cujo espetáculo o Luiz Antônio é diretor de produção. Em setembro, a gente teve uma linda dobradinha. A gente recebeu a Marcelina Moraes, que é produtora em João Pessoa, e ela falou um pouco sobre os modos de produção do Grupo Piolim e também do Espaço Cultural, do qual ela foi gestora por mais de 10 anos. Na segunda quinzena de setembro, a gente recebeu a Dodi Leal, que é travesti educadora e pesquisadora em artes cênicas, além de professora no Centro de Formação em Artes na Universidade Federal do Sul da Bahia. Em outubro, a gente recebeu a Valdinéia Soriano, que falou um pouco sobre os modos de produção do Bando Teatro de Olodum. Se você perdeu algum desses encontros, não precisa se desesperar, todos eles já estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Então, você pode procurar por Sim Cultura e acessar todos os vídeos do Café com Produtores produzidos desde julho desse ano. Hoje, nós temos a enorme satisfação de receber a diretora criativa, atriz e produtora cultural Grazi Medrado. A Grazi é produtora do espetáculo Violento, colaboradora da Segunda Preta, realiza diversos trabalhos com artistas do teatro, da música, da dança, arte urbana, audiovisual e performance. Atua como diretora artística e consultora de projetos e pesquisas com recorte étnico-racial e é colaboradora de projetos e festivais como curadora, júri e programadora. Hoje a gente vai falar então sobre os modos de produção do espetáculo Violento. O espetáculo é um solo de Preto Amparo concebido junto a Alexandre de Sena, Grazi Medrado e Pablo Bernardo. Se desenha pela trajetória de um jovem negro na sociedade, diretamente atingido por abordagens policiais, encarceramento em massa, o genocídio em curso e a hipersexualização do corpo negro, acrescida de elementos urbanos e ritos de passagens contemporâneos. Neste encontro, a produtora Grazi Medrado partilha alguns dos desafios e modos de fazer do grupo, contemplando temas como sustentabilidade, trânsito entre a dimensão artística e da produção, circuitos possíveis, entre outras cositas. A Grazi já está aqui, eu já vou convidá-la para se juntar a nós. Então a gente começa o nosso Café com Produtores. Já quero cumprimentar as pessoas que estão chegando, o pessoal do Palco Aberto, a Adélia, Odair, Luan, Rivelino, Luzia. Olá, Grazi. Olá, Muito bem-vinda. tudo bem, querida? Agora Obrigada. melhor. Tá me ouvindo bem? Eu coloquei um fone para ver se ajuda para não evitar outros Eu sons, também. outros ruídos. Sintonia, porque o pessoal não sabe que antes a gente faz uns testes, gente. É isso. E as Acabei de duas sair do estavam, teste, já estou aqui de volta. e as duas estavam sem fone. Foi bom que a gente não se falou, mas teve telepatia aqui a nosso favor. Querida, muito bem-vinda. Eu já te apresentei, contei um pouquinho sobre aquilo que a gente espera desenvolver. Como eu sempre faço com as convidadas, Uhum, convidados, eu digo que isso é uma primeira, uma possível abordagem, a gente vai seguir da maneira que a gente quiser. Então, eu sim. quero começar agradecendo o seu aceite ao nosso convite.
É realmente uma alegria poder reunir essas vozes, essas presenças aqui, né? Porque mais do que pessoas que a gente admira, cujos trabalhos a gente tem admiração, eu só convido as pessoas cujos trabalhos eu já vi, né? Já assisti, enfim, porque aí a gente consegue aprofundar um pouco mais esse diálogo, não fica tão superficial, enfim. Mas tem também a força da presença, né? Fora a voz da pessoa, né, gente? Que vocês já sentiram aí do que eu estou falando. Esse poderio todo. Então, Grazi, para a gente começar essa conversa, eu queria que você falasse um pouco por você mesma. Eu li um currículo que é um pouquinho formal, mas que você falasse quem é a Grazi por você mesma. Nossa, a gente começa sempre pelo lado mais difícil, né, Dani? Eu sempre tenho muita dificuldade nesse momento, assim, porque a gente atua muito com o outro, né? Eu acho que a gente vai desenvolvendo um apuro na observação do outro, de falar do outro, e aí quando a gente tem que fazer isso em relação a gente, para mim é sempre um lugar um pouco constrangedor, assim. Total. Mas para além do que você já disse, né? Eu acho que a gente é muita coisa. Eu não sei nem por onde começar, mas é basicamente isso que você disse mesmo, né? Minha relação com o mundo das artes, né, ou com o trabalho artístico, eu começo já produzindo sem perceber, sem saber que eu estava produzindo, porque eu acho que é assim, boa parte das pessoas começam fazendo. Eu fui cantora de um coral há muitos anos, quando eu era jovem, e aí eu comecei a trabalhar com aquele grupo, e eu fui entendendo que o que eu fazia era produção. E dali eu fui gostando do teatro, dali eu fui me aproximando do audiovisual, dali eu fui, enfim, entrando, né, me sentindo à vontade nesse ambiente. E acaba que a vida da gente se torna isso, assim, né? A mim parece muito difícil me ver em outro lugar, de outra forma que não seja dentro da atuação artística, né? Independente de qual função eu esteja exercendo, porque eu acho que isso é tudo muito dinâmico também, né? E a gente trabalha com com uma certa escassez também, né? Então a gente tem que a gente joga nas 11, assim, se for preciso. Mas acho que é isso, né? Sou uma mulher que está viva, observando o mundo, é, e tentando atuar diante das minhas observações, das coisas que eu considero importantes, fundamentais, tanto do ponto de vista individual, né? Porque eu acho que a gente precisa fazer esse exercício naturalmente, mas tentando viver e produzir, pensar com a minha comunidade, assim. É o que eu tenho feito nos últimos anos, Maravilhoso. basicamente. E essa aproximação com a produção, você consegue datar, assim, quando mais ou menos isso acontece? Quando você se enxerga trabalhando na produção, já se atuando nisso? Nesse coral, isso começou em 99, 2000. Então, a gente tem uma estradinha aí, né? Já tem um tempo que eu atuo nesse lugar. Recentemente, né, atualmente, na verdade, o violento é o único trabalho onde eu exerço a função de produção, de produtora. Ah, Na verdade, e talvez também já adiantando um pouquinho de coisas que a gente está, né, pensando em conversar, no violento nem existe muito essa lógica de função, né? Ou pelo menos esse lugar que a gente está habituado a pensar e a trabalhar. O que a gente tenta praticar a gente vai atuando muito pela demanda também, né? Assim, eu digo que todos nós quatro, que somos quatro no violento, né? Atuantes, o Preto, o Alexandre e o Pablo. Eu costumo dizer que a gente é co-criador desse trabalho, né? E aí cada um por afinidade, por desejo e por experiência, atua em lugares mais, né,
do ponto de vista prático, em lugares mais específicos. Mas esse trabalho ele é pensado constantemente, ele é revisitado constantemente, ele é discutido constantemente por todos nós. Então, é, a gente vai caminhando muito nessa perspectiva, né? Esse trabalho recentemente, atualmente, é o meu trabalho onde eu exerço essa função de produção, mas eu atuo em outros lugares, em outras perspectivas também. Porque Perfeito. produção é um lugar, produção é um lugar muito maluco, né? Assim, é muito maluco. E a gente, depois de um tempinho, vai ficando um pouco cansada também desse rolê todo. Então, tem algumas coisas que eu não estou conseguindo mais atuar Hum. nesse sentido. Aí eu vou buscando outras formas de atuação. Começa a fazer escolhas também, né? Tem alguns critérios aí E, mais necessários, né? justamente. Por saúde física, mental, né? Eu entendo perfeitamente. Por afinidade, por qualidade de presença, né? Nesse sentido, o violento é o lugar onde eu quero estar, Que bonito. né? Esse é o lugar que eu quero estar. É por isso que eu faço parte dessa história, né? Dessa trajetória, desse pensamento, dessa experiência. Então, no aspecto da produção, propriamente dito, é onde eu atuo, porque é onde eu quero estar, né? Outros Perfeito. ambientes eu atuo em outros lugares, em outras funções, digamos assim. Perfeito. E como que você chega na equipe? Como que vocês se conhecem? Como que se deu esse encontro? A gente já se conhece, né? Assim, essas 4 pessoas já se conhecem de outros carnavais, de outras situações. É, eu chego no Violento, eu sou péssima de data, gente, mas o Violento Vou estreou te em perguntar várias vezes. 2017. Eu vou assim, sabe, no fluxo, eu vou achando a data assim, né, pela lembrança. Mas o Violento ele estreou em outubro de 2017, então eu cheguei talvez no início desse ano, ou um pouco antes, mas eu acho que em 2017 que a coisa tomou pega para uma estreia, né? O Tá. trabalho ele já vinha sendo pensado e concebido pelo Preto, ele parte de uma experiência que o Preto teve, né? Era uma cena curta, já em diálogo com o Alexandre, eles já são parceiros há algum tempo e já vinham trabalhando com essa cena curta no desejo de se tornar um espetáculo de longa duração. E aí era uma decisão, um desejo, uma necessidade que a equipe fosse toda de pessoas negras, afinal de contas é disso que a gente trata. É, e aí eles me chamaram. Enfim, a gente começou a se encontrar, a se reunir e estamos até agora, até aqui, nesse caminho. O Mas espetáculo. isso deve ser 2016, 2017, alguma coisa assim. Tá. Você já falou um pouquinho sobre como vocês operam internamente, né, nessa divisão de tarefas, mas você quer especificar um pouquinho mais como que se dá a organização do seu cotidiano de trabalho? Eu entendo e eu acho muito válido, de verdade, que a gente esteja cada vez menos apegado a determinadas funções. Eu confio que é muito mais inteligente a gente contar com a habilidade de várias pessoas para a gente compor a obra, né? Seja isso na produção, na dimensão artística, se a gente for pensar no cenário, no figurino, enfim, né? Várias mentes aí fazendo uma composição. Isso me interessa sobretudo porque eu sou uma crítica dessa questão de crédito único, né? Que eu acho que é uma... Tá falhando? Não, Não? não. Essa que eu estava falando para você. Dessa necessidade do crédito único, da gente elevar um nome em detrimento de tantas outras pessoas, tantas outras habilidades e contribuições extremamente necessárias e importantes para a construção de uma obra. E quando eu digo obra, não necessariamente do espetáculo apenas, mas da obra mesmo, do projeto artístico dessa pessoa em questão. Eu tenho a sensação que a gente sempre perde quando a gente faz essa opção. Né? A gente está perdendo muitas coisas. Eu acredito cada vez mais num processo justamente como o que você está trazendo, que é um projeto que as pessoas estão à disposição do trabalho.
Então, se ela brilha melhor escrevendo, se ela brilha melhor recortando, se ela brilha melhor compondo o figurino, enfim, essas habilidades elas têm um pouco mais de liberdade para serem apresentadas e colocadas a serviço da obra, né? Do que fechar pessoas em determinadas caixinhas. Então, você chega aqui na data tal, faltando tanto tempo para a estreia, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho assim, como que é esse cotidiano. Talvez até falando um pouco sobre como foi esse pré-estreia, porque eu acho que tem um modo de organizar aí que é bastante específico, e depois do pós-estreia, como que vocês se organizam? Eu acho, no caso do violento, Dani, eu acho que tem uma coisa que vem antes disso tudo, que este é um trabalho que ele fala sobre a experiência dos nossos corpos, né? Então eu acho que a gente parte, pelo menos é assim que eu sinto, é assim que eu vejo. E somos distintos, nós somos 4 pessoas, né? Que são pessoas distintas, que têm outras experiências, que têm outras relações e que transitam no mundo de formas também distintas. Mas, sobretudo, esse trabalho fala da nossa existência, da nossa vida, né? De como os nossos corpos estão, se eles estão, quando eles estão. Então, a partir disso, é que a gente vai entendendo o que cada um vai fazer aqui, né? E muito da necessidade também, acho, muito da demanda também. Existem situações práticas, por exemplo, que eu tenho outra atividade, eu exerço outras atividades em outros lugares e, de repente, a gente está na véspera de uma viagem, por exemplo, e eu estou super ocupada com outra coisa, não posso parar para atender alguma questão pragmática. O Alexandre faz isso, né? Então ele vai lá e ele dá conta e segue. Acho fundamental o preto conhecer questões relacionadas à produção executiva, porque afinal de contas esse trabalho é dele também, né? Então tem essa relação também. Eu sempre acho muito interessante quanto o artista, ou pelo menos aquela pessoa que a gente identifica como artista porque é quem está em cena, né? Quando essa pessoa conhece como funciona a máquina, digamos assim, por dentro, né? E porque ela precisa entender o que está sendo feito, ela precisa entender como se dão as relações, as práticas do ofício, da função daquele produtor, porque ele, inclusive, consegue ter autonomia e domínio sobre o trabalho dele. Tivemos algumas situações que, porque eu estava comprometida com outros trabalhos, não pude viajar, por exemplo, e eles foram. E sobreviveram. E aconteceu tudo. Enfim, a única coisa que a gente lamentou só é a gente não poder depois sair para conversar sobre como foi, matar saudade, porque a gente se vê pouco, né? Porque cada um está fazendo seus corre, cada um vivendo sua vida e trabalhando em outros lugares também. Então, o que a gente lamentou, na verdade, foi a gente não poder depois sentar, comer junto, matar saudade, tomar uma cerveja e pensar, né, o que aquilo significou ali, naquele momento, para aquelas pessoas. Então, assim, o trabalho acontece, né? Eles são tão donos desse trabalho, ou dessa função, desse ofício da produção quanto eu. Não há essa hierarquia. Eu concordo em absoluto com você, na verdade, é uma discussão que eu sempre faço, não só em relação ao violento, mas em relação a outros trabalhos também. Uma coisa que tem me incomodado muito, que é essa hierarquia da ficha técnica, né? E a gente entende, né, por exemplo, se tratando de festivais, a gente sabe, né, enfim, eu já produzi festivais também, já curei festivais, e a gente sabe que do ponto de vista pragmático tem que existir, né, o grupo X, o diretor tal, a gente sabe que isso precisa existir dentro de um formato que é o que a gente está habituado. Mas isso para a gente não faz o menor sentido. A gente vai atender naturalmente, mas isso, entre nós, isso não faz o menor sentido. Porque não é a partir daí que a gente trabalha, né? Então é um pouco isso, assim. Isso é muito bom, né? Tipo assim, se eu não puder ir, o espetáculo jamais deixará de acontecer, né? Assim, já tivemos situações também que o Xande não pôde estar. Tá. E a gente, eu acho que só deixa de acontecer mesmo se o preto não puder.
Maravilhoso. Que aí eu não vou conseguir, né? Pablo também não, Alexandre eu acho também não. Então o preto definitivamente ele está mais comprometido nesse sentido do que nós outros, né? Então ele não tem essa prerrogativa de não poder ir, Maravilhoso, né? é maravilhoso. Tem uma autonomia, É, uma confiança, né? absolutamente, De que absolutamente, o trabalho é maior. E nisso acho que reside uma absolutamente. coisa muito importante, que é assim, como os egos nesse lugar não cabem, não é verdade? Porque você entende? Não, De não. fato, vocês estão fazendo um exercício aí que é muito interessante, né? Que é de colocar realmente a obra no centro da coisa, né? Porque a obra representa aí esses corpos, representa essas vozes, a obra é, né, a potência, esse canal realmente que está se colocando aí à disposição e representando todos vocês. É porque eu acredito, Dani, que é porque o que a gente faz a gente o que a gente faz nesse espetáculo, né? Algumas pessoas chamam de espetáculo, outras de performance, enfim. O que a gente faz é trabalhar, entende? Assim, a gente convoca o trabalho, né? Então, assim, outras questões não interessam. Assim, a gente olha para o violento como é um lugar do nosso ofício, né? O violento eu gosto de pensar no violento como uma experiência. E aí, enfim, a gente vai categorizando porque o mundo, esse universo das artes precisa de colocar a gente em caixinhas, né? Para mim, extrapola um espetáculo teatral, extrapola uma performance. Para mim é uma experiência, né? Eu acredito no violento como esse lugar da experiência. A gente convida as pessoas a viver essa experiência com a gente, de colocar seus corpos né, assim, dedicados a essa experiência. Então, o que importa para a gente, na verdade, a gente olha para aquilo como um ofício, é um trabalho, né? Tão digno, tão importante. Esse lugar do artista ser algo especial, sabe? De ser uma figura quase acima do bem e do mal, não me parece ser o nosso caminho. Né? Não me parece fazer sentido para a gente. A gente está discutindo outras coisas ali. Então, essa hierarquização de importâncias dos nossos corpos não faz o menor sentido para este trabalho, entende? Então, Maravilhoso. isso para a gente é muito tranquilo, assim, não temos muitas questões em relação a isso, não, acho. E aí desse lugar com esse pé enraizado aí, super, né, no chão, você falou um pouquinho sobre a noção de escassez, que é, né, uma dimensão assim absolutamente comum no nosso trabalho, né? Eu não quero falar que é natural, porque eu não acho que é natural, mas é algo que é bastante marcado na nossa área de atuação. O espetáculo estreou em 2017 em Belo Horizonte, Isso, em BH. certo? E como que Isso. foi aí esse circuito, né, que vocês percorreram desde então? Depois da estreia, quais foram os espaços que vocês chegaram? É, dentro do estado de Minas, fora do estado? Quais regiões do Brasil que vocês conseguiram chegar? E se vocês já chegaram para algum país além do Brasil? O Violeta percorreu muito, curiosamente, né? Foi até uma coisa que a gente ficou um pouco surpreso, assim, de como que a gente conseguiu circular até bem com o trabalho, assim. Mas a maior parte do tempo foi em São Paulo. A gente esteve algumas vezes em São Paulo pelo SESC, né, a convite do SESC, SESC Ipiranga Consolação, onde a gente fez uma temporada até bastante longa, assim, né, para os tempos atuais. Tivemos uma experiência no interior de São Paulo, também numa cidade que eu me esqueci o nome agora, mas foi num sítio que foi muito legal. Pelo CEP? Foi? Não, Pelo não. CEP? Esse foi, não. Esse foi uma outra onda, assim. Ah, É um grupo que tem uma sede num sítio e a gente foi chamado para lá para a gente, enfim, viver com eles uma experiência que foi bem legal. imagina. Mas os meninos, ainda quando era cena curta, acho que, gente, minha memória tá péssima, né? Que coisa horrorosa. Mas acho que antes da estreia, ainda quando era cena curta, os meninos participaram de um festival em Tiradentes, São João del Rei, interior Ah, de Minas.
Teve a experiência do Piauí também, que tem acontecido uma coisa muito interessante em relação a como o violento é visto. A gente recebeu alguns convites para festivais ou bienais de dança, né? Que foi, eu acho, quando você assistiu Bienal, em Campinas, né? Na exa- Bienal. exatamente. E aí eu achava aquilo muito curioso, né? Porque eu falava assim, gente, será que, né, o pessoal não vai ficar achar estranho? Porque, né, assim, as pessoas não entendem aquilo como dança. Mas aí, Bienal chamar, eu falei, achei incrível aquilo. Eu falei, é uma experiência, vamos lá entender o que está acontecendo. Interessante. E teve também um festival de dança no Piauí, que eu acho que foi o lugar mais distante, assim, geograficamente falando, que o Violeta esteve. Mas basicamente São Paulo, capital interior e muita coisa com o SESC, a convite do SESC em situações diferentes. Então 2019 foi um ano quente, digamos assim, né? Tá, De muito trânsito, foi bem legal. Muito bom, é muito bom, né? Para o maravilhoso. teatro, assim, fazer teatro podendo se apresentar muitas vezes é genial, poder se conectar com as cidades, né, com os corpos daquelas cidades, entender como aquela cidade funciona e como que aqueles corpos se movem, que é o que a gente é o que a gente faz, né, o que a gente gosta de fazer. E é muito legal. E com a vivência também, né? A gente trabalha também com o Onilé, que é uma vivência que quem puxa é o Preto e o Alexandre, que é um trabalho talvez no campo da formação, assim, que Fala às um vezes pouquinho disso. viaja. A gente chama Onilé de uma vivência, né? Uma experiência Tá, vivida com jovens. Enfim, na verdade não tem muito essa limitação, mas a gente até agora fez para pessoas jovens, assim, tá. que não necessariamente tem alguma relação com as artes cênicas, mas é uma experiência, é como se fosse um desdobramento do violento, né? Tá. Onilé é um desdobramento do violento que enfim, investiga e propõe exercícios, reflexões, conversas sobre a experiência desses corpos nos seus lugares, né, nas suas cidades, enfim. E no final dessa experiência, que às vezes dura 2 dias, às vezes um só, a depender, culmina, fecha numa performance, digamos assim, inspirada no espetáculo, no violento como espetáculo. Então, muitas coisas acontecem, né? Tem muita pesquisa e estudo de materiais que os meninos levam, né? Como filmes, todos os elementos, na verdade, que foram importantes na criação do violento, né? Na Tá, criação dessa obra. tá. Então, isso é compartilhado com esses outros jovens. A gente fez Anilé em Guarulhos, a convite do SESC, na inauguração do SESC Guarulhos, e em Ribeirão Preto, ou São José do Rio Preto, só que a minha memória não é boa. É interior do estado de São Então, interior do estado de São Paulo. Então, Onilé é isso, assim, a gente propõe uma vivência com esses corpos, a partir do que eles trazem também. E Paulo. tudo isso muito parte muito do que foi a construção do violento. Tá. E culmina, digamos assim, numa performance onde todas essas pessoas participam. É bem legal, bem legal. É muito bom quando a gente consegue fazer as duas coisas juntas, Eu inclusive, sabe? imagino, eu imagino. Deixa eu dar boa noite para a Gal, que ela falou boa noite, para o Ai, Renê, que chegou Gal! aqui, a Queridíssimo. Andréia, Marina, que delícia, gente. Tuca, Felipe, o Preto tá aqui, que maravilha. Olha! Ei, preto! Vocês estão se vendo, né? O Vinícius, muita gente, Antônia, Gui Ventura, o Marcelo Lazarato. Ah, que bacana, gente. Muita gente aqui. Acho que eu falei todo mundo. É, Grazi, essa experiência que eu achei interessantíssima, ela é de quanto tempo? Qual é a duração dela? Onilé? É.
Depende. Assim, o ideal é que a gente tenha tempo de conviver com essas pessoas 2 dias, né? Tá. Então depende. Tem uma carga horária mínima, mas as experiências mais, digamos, interessantes até agora foi quando a gente pôde estar com essas pessoas durante 2 dias de trabalho, né? Porque Tá. os meninos levam muito, muito material, assim. Então, é filme, coisas para ler, exercícios. Então, 2 dias é um tempo bom, assim. 16 horas, talvez. Tá. É uma imersão, né? É O uma ideal vivência, uma experiência tá, para coletiva, assim, né? tá. E vocês já realizaram essa experiência na forma digital ou não? Não. Tá. Essa discussão, né, que a gente está fazendo agora em função desse momento tem sido bem interessante, mas não acho, eu particularmente não acho que esse é o caminho Para este trabalho. do Onilé, do Onilé, especialmente porque é preciso os corpos ali, né? Assim, é preciso essa experiência com esses corpos. A gente Uhum. ainda não fez essa tentativa. Pode ser, a gente ainda, né, vem até Uhum. conversando muito sobre isso, assim, sobre a própria experiência do violento. A gente fez agora recentemente, no final de setembro, é, uma experiência online do trabalho, né? Que foi bem legal, assim, do ponto de vista da experimentação mesmo, né? De tentar entender qual que é o lugar, esse lugar, né? Que janela que é essa? Que Uhum. disputa de território digital é esse que a gente está fazendo? E como é que a gente disputa esse universo que a gente, inclusive, nem tá nele, né? Como é que você disputa algo onde você nem existe, que a gente sabe que é excludente, né? É. É muito excludente essa forma também. Ela Uhum. abre muitas Claro, perspectivas, muitas discussões, claro. muitos caminhos, possibilita muita coisa acontecer naturalmente, mas a gente sabe também as implicações que isso tem. Uhum. E como tudo que a gente faz, tanto o violento quanto tudo, né, isso que cerca o violento, no caso da Onilé, e todas as relações que a gente estabelece a partir do violento, a presença para a gente é muito cara, Uhum. Faz todo sentido. né? Então a gente ficou muito tempo conversando sobre isso também, né? Como é que o violento existe nesse universo digital? Será que ele precisa existir nesse universo também? É uma pergunta que a gente fica se fazendo. Mas enfim, agora em setembro a gente decidiu fazer essa experiência para entender, para investigar essa linguagem, para saber se a gente está fazendo outra coisa que não teatro, enfim, todas essas discussões que todo mundo está fazendo, a gente também está fazendo, mas a partir das discussões que o próprio trabalho demanda da gente, né? Tá. Então, mas foi legal essa experiência, foi bem, ficou bonito. Bom, essa é a minha próxima pergunta. Como Olha você. eu adiantando Bom, tudo. não, é ótimo. É produtora com produtora, né? Vai tendo uma sintonia de lógica aqui. Você já vai indo, eu tô achando ótimo. Falar, eu só tô ticando aqui o meu roteirinho. Não, eu Grazi, falo muito, né, gente? Meu Deus, como eu falo. é para isso que eu te chamei, né? Para você falar. Então tá tudo certo. Como que vocês vêm, então, respondendo a isso, mesmo que não tenham, né? Quais são as reflexões? Que exercício vocês têm feito diante dessa situação toda? Assim, quais são as pistas que vocês estão farejando? Né? Há algum movimento que já se anunciou? Essa experiência de setembro, se você quiser falar um pouquinho mais sobre o que foi. Dani, eu confesso que eu tenho muitas questões em relação a esse lugar, assim, sabe? Eu reflito muito sobre isso, assim, e eu percebo também, assim, desde o início da pandemia, enfim, quando, né, essa coisa do isolamento social, assim, eu sou uma pessoa que eu não, eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de reagir imediatamente a determinadas coisas, Tá. né? Eu paro,
me afasto, tento olhar de longe para tentar entender. Eu achei, na verdade, um pouco de desespero geral, assim, Uhum, uhum. né? Eu concordo. Um discurso assim, o teatro acabou. É, Falei, não sei, gente, calma, não acho que seja por aí. Não estou desprezando a importância do momento, da situação, mas eu acho, a mim, naquele momento, parecia que a gente precisava reunir a nossa energia para amparar, ou pelo menos para tentar fazer com que fosse menos traumático para as pessoas mais exato. vulneráveis ao nosso redor, né? Então, a gente começou a trabalhar nessa perspectiva. Então, vamos guardar um pouquinho, né? O que a gente tinha planejado para esse ano, tudo foi cancelado, como Uhum. todo mundo. É, a gente começou a ver a pandemia em São Paulo, né? A gente estava na MIT, então na volta Sim, da MIT é que a gente começou a entender o que estava acontecendo. Quer dizer, lá eu já tive umas pistas, mas a gente estava, na verdade, ali um pouco sem entender o que estava acontecendo. A gente estava muito triste de não ter conseguido fazer a segunda apresentação que a sim, gente tinha. Então, a gente só começou a entender mesmo quando a gente saiu de São Paulo. A gente, na sequência, a gente ia para o Rio de Janeiro fazer uma temporada, um trabalho, né, relativamente longo, com Violeta e Onilé, tudo certo, outras viagens marcadas, tudo foi cancelado. Nesse momento, eu acho que a gente deu uma parada e fomos, né, assim, calma, vamos entender o que está acontecendo e vamos tratar de esperar, porque eu acho também que a gente precisa deixar o tempo ser, né? claro. Essa ideia da gente ficar querendo o tempo todo ser novidade, o tempo todo existindo, o tempo todo em rede social, o tempo todo em todos os lugares, isso me dá um pouco de pânico. E aí, enfim, um tempo depois a gente começou a conversar sobre isso, né? Sobre essa possibilidade de uma experiência online, como seria. E aí chegamos naquele momento, no início, lá em abril, maio, não sei, a gente começou a entender que não era essa a proposta, assim. Tá. Então, a gente começou a falar, gente, acho massa que as pessoas que estão, né, se caminhando por esse lugar, vamos entender se faz sentido, inclusive, para a gente. Porque uma Uhum. coisa que é importante, assim, sabe, que a gente, né, que acho que a gente conversa muito e que eu gosto muito de pensar é, para tocar o tambor a gente tem que pôr sentido, né? A gente não sai fazendo coisas sem sentido para a gente. Não interessa ficar fazendo coisas para atender uma demanda de sei lá quem, ou sei lá do que, né? Então, esse negócio, para mim, não fazia muito sentido aquilo. E o violento é, como eu disse antes, é uma experiência da presença, é a experiência dos corpos, é disso que a gente está falando o tempo todo, né? Eu preciso que algumas pessoas estejam ali, né? A gente precisa estar ali. Então a Tá. gente ficou nesse tempo fazendo outras coisas, né? Tentando amparar a comunidade e vivendo esse caos aí, tentando entender também o que estava gerando e o que isso significava para esse próprio trabalho, né? Sabemos nós todos que nós somos esses corpos também, inclusive, mais vulneráveis em situações quase 100% do tempo, se não 100% do tempo. Uhum. E aí, quando foi lá para setembro, a gente começou a falar: vamos fazer uma experiência para entender, para fazer. Vamos pegar o violento e tentar entender o que nele faz sentido neste ambiente. O Perfeito. que a gente quer pensar, o que a gente quer produzir, o que tipo de investigação de linguagem a gente é capaz de fazer a partir do violento. Porque uma coisa para a gente já era muito nítida que não seria o violento. Este violento da experiência presencial. É um A gente desdobramento. teria que. Isso. Está mais ligado a um desdobramento. A uma outra coisa que talvez a gente nem tenha conseguido colocar nome nela. Uhum. Talvez também porque não seja necessário. E Perfeito. e foi muito maravilhoso, porque aí o Pablo, que é o Pablo Bernardo, né? Quem conhece o Pablo sabe do que eu estou falando, que é esse queridíssimo. O Pablo é o olho, é o nosso olho. E aí o Pablo também entrou de cabeça nisso para a gente começar a entender que tipo de olhar que a gente ia empregar nisso, né?
que mecanismos, que ângulos, a partir de que lugar que a gente ia ver o violento. E foi muito legal, assim, foi interessante, eu posso dizer no mínimo interessante. Mas a gente não fica, sabe, assim, gastando muita energia pensando, atendendo essa demanda, não. Eu acho que a gente trabalha num lugar um pouco menos apavorado, não sei se é essa palavra. Ouso dizer que é um lugar mais. É, Não é mesmo? acho que é por aí um pouco. É A gente está capacidade de refletindo o tempo criar, né? todo. A gente é muita coisa, né? Assim, nossa, meu Deus. É muito outra onda, assim. Acho que não tem muito a ver com o tipo de coisa que a gente está habituado. Uhum. Né? Há uma pressão, um atendimento de coisa, tem que fazer online, tem que não sei o que. Não sei o que. Não, a gente não quer perder, inclusive, ou melhor, a gente não quer abrir mão do que a gente construiu com esse trabalho até aqui. E é isso, precisa fazer sentido para a gente. Como Perfeito. obra artística, como experiência dos nossos corpos, como capacidade e possibilidade de atuação nossa diante desse trabalho também. Claro. Então, né, acho que é um pouco por aí, assim, eu fico pensando. E Grazi, essa experiência está disponível na rede? Isso está acessível ou não? Foi algo fechado? Não, Foi fechado. não. Foi Uhum. ao vivo, né? Mas ficou Ah, 4 dias. A gente fez uma quarta, ficou até domingo tá. disponível e não tá mais. Agora Ah, não tá mais. Mas não sei, de repente a gente começou a achar gostoso fazer também, né? Porque tem isso, às vezes a gente ficou achando maravilhoso se encontrar de novo, né? Ir para o ambiente do trabalho, né? Do ofício. Foi uma delícia poder encontrar de novo. Então, não sei, assim, acho que é possível que a gente até faça aí mais algumas vezes pela é. frente. Vamos Sobretudo, ver. sobretudo porque acho que tem essa extensão da nossa quarentena, que é interminável aqui no Brasil, né? Então, eu me sintonizo muito com o que você traz, da maneira como vocês reagiram, foi muito parecido com a maneira como a gente respondeu aqui também. Então, a gente estava na Meet também, né? Eu estava lá na mesa que você fez, junto com o Gil, com a Carla Cotirene, a Jaque e tudo mais. E eu me lembro que foi aquele susto no dia 15, já no dia 13, né? Já tinham algumas coisas não acontecendo. No dia 15 oficializou, a partir de segunda-feira a gente entra em quarentena. E a gente chegou, a gente olhou para aquele movimento e falou: ok, vamos antecipar as férias de julho agora, porque a gente não sabe, não tem nada para fazer, não é possível planejar nada, não é possível reagir a Sim. nada que ainda está se conformando, né? Era tudo muito novo, muito assustador, uma ruptura assim violenta e a gente estava um pouco nesse susto. Então, na segunda quinzena de março e a primeira semana de abril, a gente estava de recesso, foi maravilhoso. A gente vai plantar no jardim, pensar em nada, entender um pouco assim, vamos ver a poeira, né, baixar, entender o que está rolando aí, quais são as reações. E ali naquele começo, pelo menos aqui em São Paulo, parecia que ia ter um movimento bastante eficaz por parte do governo do estado. Não por conta do âmbito federal, que não precisa nem comentar, né? Mas aqui em São Paulo a gente estava um pouco esperançoso de que aqui, ok, a coisa vai funcionar, vão ser 2, 3 meses, em junho, julho a gente está voltando. Por precaução, a gente começou a pensar então a nossa agenda a partir de agosto. Mas aí foi, quando estava ali no final de abril, início de maio, a gente já estava vendo aquela situação toda, a gente falou, putz, isso vai durar demais, é melhor a gente ignorar esse ano, né? Então, repensar também maneiras de continuar produzindo, sobretudo para quem vive, depende disso, é o meu caso, é o caso da Mariela, que é minha parceira aqui da produtora, o nosso trabalho é espetáculo, mais do que qualquer outra coisa, então se não tem circulação de obra, a gente está muito comprometida. Então ali em maio, quando a gente percebeu que a coisa realmente ia se estender demais, foi o momento que a gente começou a repensar
esse diálogo com o meio digital. Então, de que maneira a gente faz isso? Claro, com todos os critérios, porque eu trabalho também aqui no âmbito, né, com o Okamoto, é um trabalho de pesquisa, ele não está respondendo à demanda de mercado, são 3 anos para elaborar uma obra, tem toda uma lógica que a gente não pode colocar em xeque porque tem um desespero. Então, o nosso propósito foi, não vai ter espetáculos e o nosso trabalho vai ser pautado agora em outra direção, a gente vai pensar em ações formativas no âmbito da produção, que somos nós, né? Então, até hoje, o nosso modo de produção foi muito pautado, do ponto de vista de retorno econômico, na circulação das obras dele. Esse é o nosso carro-chefe desde 2006, que é quando a gente trabalha juntos. Então, é a primeira vez que a gente teve que mudar completamente, foi uma derrapagem, mas nisso também teve uma descoberta muito positiva de descobrir outros desdobramentos, inclusive para a gente se potencializar enquanto parceiros e parceiras, né? A gente vai descobrindo que, olha, a gente pode desenvolver essa ação, isso aqui pode ser interessante. Tem muitas ações que a gente desenvolveu de uma maneira muito interna, né, através do nosso programa de cursos, por exemplo, que a gente começou a abrir para alguns parceiros, então, relações com o SESC, né, com o Itaú Cultural, que são parceiros nossos, de que maneira a gente desenvolve algumas ações que podem trazer esse retorno agora, que a gente precisa, sem comprometer esse projeto que também é da produtora, que também é dessa parceria com o Okamoto. Então, acho interessante vocês dizerem isso, né? No primeiro momento não houve essa ansiedade, esse desespero de ter que responder, né? De observar esse fenômeno, de aprender com o fenômeno. Eu acho que o fato da gente não ter sido um país que estava ali no começo da coisa, a gente poder observar o que está acontecendo nos países onde a coisa explodiu primeiro, nos dá uma vantagem a gente entender assim, opa, a gente não precisa repetir determinados erros. Claro que nem todo mundo pensa assim, né? Como a gente pode perceber, mas a gente, né, as pessoas sensatas, vamos dizer assim, pelo menos, né, a gente se julga aqui sensato, porque a gente ficou em casa, a gente fez a quarentena, 8 meses fazendo quarentena em casa, né, contribuindo aí não somente para a nossa saúde, é sempre bom lembrar, acho que não é demais, parece um absurdo, mas não é só para a gente que a gente está fazendo isso, é porque o outro e a outra nos importa, né? A saúde pública antes de qualquer coisa, nós estamos falando de uma questão que é, né, de alteridade, empatia, enfim, tudo isso que a gente sabe que não são valores aí para o projeto de política que opera nesse momento. Mas acho muito interessante vocês repensarem isso neste momento, porque é realmente um processo muito orgânico, né? Algo que realmente começa a parecer fazer sentido, dado que a nossa quarentena é interminável. Então, como é que se produz? Como é que se opera? Até onde a gente pode fazer? E me parece muito interessante vocês também perceberem que o que vocês estão fazendo é uma outra coisa, não tem ansiedade de chamar de teatro, né, ou performance. É um outro experimento, é uma outra experiência, é uma outra criação, de repente, né? É o desdobramento da obra, as potências da obra nesse meio virtual. Então, eu faço votos de que vocês se experimentem mais, acho que pode somar demais o que tem sido produzido. Ei, Assis está aqui, que delícia! Assis da editora Ei, Javatém. Assisi! Delícia de presença. Grazi, mudando um pouquinho, mas né, é um desdobramento um pouco dessa questão dos circuitos. Na minha pesquisa sobre o trabalho de vocês, eu fiz uma pesquisa no site e fiquei muito admirada de ver como vocês estão super organizados ali para os textos em inglês, né? Prontinhos para internacionalização, assim. Eu dei uma olhada em vários, tanto na qualidade dos textos, da tradução, dos materiais que vocês já dispõem ali, né? Fazendo um exercício, assim, me colocando no lugar de uma programadora internacional, eu falo, nossa, que delícia de site, porque ele me dá tudo que eu preciso, né? Ele me adianta todas as perguntas ali que eu preciso para começar um diálogo já lá na frente. O que você poderia falar, claro, tomando aí os cuidados, porque eu sei que tem estratégias que são importantes que vocês preservem, né? Então, daquilo que você pode compartilhar, o que vocês têm pensado, se vocês têm pensado, no âmbito de uma projeção internacional do trabalho? A gente tem pensado, chama a gente. Chama a gente adora viajar, a gente é pouquinha gente. A gente viaja com só 2 malas de material de cena. A logística nossa é perfeita, nunca teve um problema. Somos pessoas absolutamente divertidas, legais. É isso que eu tenho para dizer, né? Assim,
Chama, só chamar que a gente vai. Isso que você está falando do site é muito, muito legal mesmo. Isso é uma preocupação nossa, assim, do ponto de vista da organização mesmo, né? Hum, Assim, porque este trabalho trata-se de imagem também, né? Então, a gente sabe que tudo é imagem e a gente discute muito isso do ponto de vista artístico, do ponto de vista todos os outros. E do ponto de vista pragmático da produção, gente, né, a gente que é produtora e que já fomos, né, já estamos como assistente de produção, estamos como programador cada dia e cada momento num lugar, a gente sabe a falta que faz a organização de alguns dados, a organização de um material. E aí eu faço o meu para casa, entendeu? Eu não quero isso para ninguém. Então, e maravilhoso. O Alexandre é muito também, ele é ótimo para essas coisas de. Ele gosta das coisas organizadas E pra... e tem um apreço pela imagem, né? Nós temos um Pablo Bernardo que é o cara das imagens, então essa coisa para a gente é importante. Assim, a gente também deu voltou no site para dar uma olhada nele também, depois da Meet, né? Porque a gente participou do speed dating lá e foi bem legal, assim. Foi, né, muitos programadores, muitos curadores quiseram falar com a gente, e isso foi ótimo, assim. E aí, quando a gente chegou, a gente falou assim, não, vamos lá dar uma olhadinha no site também para ver se está tudo certinho, se alguém Maravilhoso. vai, né? Para facilitar isso também, né? A gente sabe que, apesar de nós não sermos e não estarmos dedicados a este dito mercado e nunca termos espaço nesse dito mercado, mas a gente entende também a importância e a necessidade de, numa suposta circulação internacional, isso facilita a vida, a internet está aí para Claro, isso. Né? claro. Então, aí a gente deu uma olhadinha no site de novo para saber se estava tudo certinho, tudo ok, para seguir a vida. Mas aí, enfim, veio pandemia, veio tudo e é, as nossas perspectivas, assim, talvez um curto, médio prazo, ela deu, né, deu uma baixada de bola, porque, enfim, o mundo inteiro está sofrendo com a pandemia e está tendo que se reorganizar em Uhum, todos os aspectos, né? uhum. Mas então agora também é ficar calmo, né? Assim, esperar com que as coisas sejam possíveis, mas eu acredito que em breve, espero que, né, tão logo seja possível a gente consiga fazer esse tipo de investimento, assim. Desejo existe, acho que é um trabalho que precisa circular ainda mais, especialmente em outros territórios. Aham. Vejo possibilidade disso, acho que de fato, eu estava brincando antes, mas eu de fato acredito que tem um apelo, digamos, pela facilidade, né? Nós somos um grupo pequeno, nós temos Claro, facilidade no trânsito e a gente sabe que para o mundo do mercado internacional isso é importante. absolutamente. Isso facilita mil coisas, né? A gente sabe disso Claro, também, né, Dani? Assim, até quando a claro. gente também precisa contratar alguém de fora, isso é uma coisa que conta. Então a gente está aí, preparado, né? Fazemos nosso para casa, estamos preparados Ótimo. para quando for o momento. Eu acho que tem que esperar mesmo a condição permitir, né? Mas eu tenho suspeitas, e são só suspeitas mesmo, não é nem o caso que eu não posso falar ou não quero falar, mas eu tenho suspeitas de que talvez isso não demore a acontecer, não. Nossa, já assumindo aqui a bandeira da entusiasta, porque eu acho que essa obra ela tem todas as condições, ela vai gabaritando, assim, fala, tem isso, tem, É, precisa, assim, tem que estar realmente assim é, no plano central de vocês, porque ela merece demais. E ela é muito, ela vai ser muito potente fora do Brasil. Ela vai ser potente no Brasil já, mas fora do Brasil é também eu acho sempre muito interessante quando a gente consegue internacionalizar obras que desconstroem um Brasil exótico, né? Um Brasil do carnaval, né? Um Brasil
enfim, esse Brasil que a gente já não está nem um pouco afim de cooperar, né? A gente está aí decolonizando os pensamentos, então acho super potente, né? Tem um olhar aí para a América Latina, de repente porque tem uma facilidade aí de o próprio acesso, né? Os diálogos podem ser um pouco mais, mas eu acho que tem que ir para todos os lugares, Grazi, de verdade, assim, acho a obra de uma potência estrondosa, né? Estrondosa mesmo, merece circular muito. Eu acho que tem todas as condições, né, do ponto de vista técnico, logística, de produção, Total, né, assim, falando total. deste aspecto específico, tem todas as condições mesmo. Acho que é super simples isso acontecer. Agora, enfim, tem que esperar né, esse momento que a gente está aí, todos nós vivendo mesmo, e entender como que a gente consegue se comunicar com esses corpos em diáspora, né? Outra diáspora que não a nossa, assim. Porque é disso que se trata também, né? Eu preciso entender quais são esses corpos, onde eles estão, como eles vivem em outros territórios, né? Isso para nós é fundamental. E há uma ansiedade enorme da gente viajar nesse sentido também, né? Do que entender o que mais vai desdobrar esse trabalho depois dessa experiência em outras diásporas, né? Isso é uma coisa que me dá até palpitação de pensar, assim. Uma ansiedade de poder trocar com as pessoas em outros lugares, assim. Mas Muito bacana. vamos ver. Eu tenho uma intuição que a gente logo vai poder fazer isso, assim. Espero que sim, de verdade. Me conta que eu vou vibrar, tá? Ah, pois pode deixar que Gosto eu de vou te contar. vibrar E demais. segue vibrando aí, porque segue torcendo, porque Tô mandando precisamos toda a desse, fé. precisamos dessa torcida. Vamos ver. Conte comigo. Ah, Querida, a que gente bom, está chegando querida. nos 4 últimos minutos. A gente brinca aqui em todo o café que terminar com elegância é um preceito para gente, aquela coisa desesperada. Olha, vai acabar. Não, a gente não gosta disso. Pois Então, a gente é. tem esse tempo, ó, É bom. tranquilo para a gente fazer nossas considerações finais, né? Você colocar. Eu vou pedir para você, eu sei que tem muita gente que está entrando pelo seu perfil, mas de qualquer maneira falar um pouco sobre o site, né? Onde as pessoas podem conhecer um pouco mais do trabalho do Violento Ponto. E, enfim, fazer suas considerações. Eu quero já fazer a vez da anfitriã, te agradecendo mais uma vez pelo seu pronto aceite diante do nosso convite. Eu já sabia que ia ser uma delícia e foi uma delícia falar com você, ouvir você, né, te ouvir e estabelecer cada vez mais um elo, né? Acho que faz um tempo desde que eu conheci vocês aqui na Bienal de Dança, em 2019, eu vou bem devagarinho, eu vou escolhendo as pessoas e falo assim, vamos lá, devagarinho, não tenho pressa, mas eu não perco tempo, né? Então eu vou assim, vou devagar. Aí eu vi você lá na Meet, fui para a mesa, ouvi, né? Vou ponderando um pouquinho assim, quem são as Aquela vozes? mesa, né, Dani? Aquela Meu mesa tão Deus, maravilhosa, aquela mesa. aquela mesa Que antológica. loucura, É maravilhosa, né? O que tinha que que ser dito foi loucura. dito. Tem um recado dado. Tomara que as pessoas que estavam ali presentes também na organização tenham sensibilidade de entender o recado sem levar para o pessoal, porque eu acho que não é isso, né? Mas é um recado Não, importante, né? imagina, foi Importante. maravilhoso. Pessoas absolutamente maravilhosas, né? Uma discussão absolutamente pertinente. Exatamente. Enfim, eu fiquei muito feliz. Conheci Jaque, né? Conheci pessoalmente Carla. Exato. Estive com Gil. Meu Deus, que maravilhoso que foi aquilo. Foi muito Foi legal, maravilhoso. muito mesmo. E aí, enfim, fui costurando um pouco maneiras de, né, de ir criando condições de uma aproximação. Então, claro que isso não se encerra aqui, é só uma continuidade. Eu espero encontrar vocês novamente. Espero de verdade ter notícias de internacionalização, porque tem tudo para acontecer. De verdade, se você vou ter o prazer de cada vez que eu puder, né, contribuir disso silenciosamente, eu ajo muito nos bastidores, você vai saber que eu vou estar fazendo isso, porque vai ser um prazer, de verdade, ver vocês circulando. E eu queria passar para você agora fazer suas considerações finais e a gente encerrar esse nosso café. Lembrando só, para quem está aqui ainda, de que a gente vai subir esse vídeo na íntegra para o nosso canal no YouTube na próxima segunda-feira. Então, quem não pegou desde o início, quem quer ouvir de novo, enfim, segunda-feira está no canal da Sim Cultura no YouTube. Obrigada, Grazi.
Imagina, querida, eu que agradeço, fiquei super feliz e lisonjeada com o convite. Confesso que eu fiquei um pouco nervosa também. Falei, meu Deus, o que que eu vou conversar com a Dani? Tudo isso. Mas achei, mas achei ótimo, assim, né, poder conversar um pouco sobre esse trabalho, sobre como a gente vê o mundo, como a gente se organiza diante dele, como que a gente tem pensado a nossa atuação, não só artisticamente, né, mas enquanto sujeitos, enquanto comunidade, né, essa comunidade negra que é tão grande, tão extensa e tão diversa. Eu sempre gosto muito de falar do violento, porque de fato esse trabalho é um trabalho que é muito importante para mim pessoalmente, assim, como sujeito, e acho que como obra também. Sou muito feliz nesse trabalho. Acho que a gente faz discussões entre nós também muito interessantes para nossa né, para nossas questões individuais e coletivas e artísticas. Então é sempre um prazer poder falar desse trabalho. Tenho profunda admiração e respeito pelos meus colegas, Preto, Pablo e Xande. Acho que em breve talvez tenhamos mais coisas aí, né? E te agradecer demais, agradecer assim, um prazer, uma delícia poder conversar sempre, poder tomar um café, que é uma das minhas bebidas preferidas. Já achei que tinha tudo a ver. E aí é isso. Dizer para quem não segue, quer seguir o Isso. Violento, no Instagram a gente é violento ponto, tudo por extenso. No Facebook é violento com ponto final. E, e é isso, segue a gente aparece lá com referências, coisas que a gente vê e que nos interessa, que faz parte da nossa pesquisa, dos nossos processos. E tudo que a gente faz é divulgado lá, é mostrado lá também. E é Então, isso. tá maravilha, querida. Até uma próxima, então. Até a próxima. Sucesso Um para beijo nós. Vamos pra lá, que temos nós. estrada. E axé, que domingo as eleições, né? Pois Vamos aí é, gente. votar. Importante, né? Vamos votar em gente Super. preta. Vamos votar em gente preta. É muito importante, muito legal. Exata. Gente preta progressista. Tenho sempre colocado esse adendo, porque é Ah, é importante, né? verdade, verdade. É porque nós somos muitos, né? E a gente Exatamente, somos exatamente. diversos. É importante que sejam Exato. progressistas. Como são os não negros, né? Não tem nenhuma Exato. novidade nisso, né? Então é isso. Pessoas Exatamente. negras Exatamente. progressistas. Então é isso, Exatamente. querida. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a Um gente. A Gal beijo. aqui, ó, mandando um abraço. A Ellen, que Ai, sempre Gal é tá. maravilhosa. Saudades, Gal, de você, mulher. Dani Scopin, que é uma irmã maravilhosa. A Eneida, que está Ah, chegando agora. Enfim, gente, para querida. quem vocês Um podem ver, beijo, Dani. então, no Duas YouTube da Danis. Sim Cultura. Beijo, gente. Até a próxima. Até o Beijo, próximo querida. café. Tchau, tchau. Até logo. Tchau.